o que é o despertar? O que é a iluminação espiritual? E esse despertar espiritual que muitas pessoas estão falando nos tempos atuais, isso é magnífico, até parece que está virando modinha e isso é incrível. Hoje eu quero falar para você o que realmente é o despertar, a iluminação espiritual. Você vai ver espíritos depois de despertar para a iluminação. Muitas pessoas ficam, nossa, eu vou ver espírito, eu tenho medo de espírito. Você vai entender tudo até o final desse vídeo. Olá, se você não me conhece, eu me chamo Elemar Dioguinho, seja muito bem-vindo. Você está aqui no canal Realidade Manifesta, onde falamos sobre leis universais, despertar da consciência e desenvolvimento espiritual e pessoal. E hoje é o episódio número 10 aqui dessa nossa websérie, onde eu vou falar para você o que é o despertar e e a iluminação espiritual. É muito simples de te explicar isso, o que é o despertar, o que é a iluminação espiritual, de forma super resumida, é você saber quem você é, ponto. Diogo, mas eu sou fulano de tal. Não, veja bem, fulano de tal é a sua, eu vou dar eu de exemplo. Eu, Elemar Diogo Nino, não sou eu. Essa é a minha carcaça que deu origem a esse meu corpo material, esse meu corpo físico. Esse corpo vai degenerar em algum momento. Mas existe o meu eu. O meu eu é um espírito. Nós somos seres espirituais vivendo em um corpo físico. E o despertar nada mais é do que você. Dentro de nós tem duas coisas. Tem uma coisa que se chama centelha divina, que é a chave, a ligação, a conexão que nós temos com a superioridade criadora. Você pode colocar o nome de Deus, qualquer coisa. Mas dentro de nós existe uma centelha, existe uma chave, existe algo que faz nos conectarmos com a essência criadora. Por outro lado, por cima dessa chave, existe uma coisa que se chama ego. O nosso ego é autoritário, o nosso ego quer bens materiais para se mostrar para outras pessoas, o nosso ego quer ser autoritário, quer ser imediatista, o nosso ego reclama das situações, enquanto a nossa essência original, o nosso eu, não se importa com nada dessas coisas do ego, porque o nosso eu está na sua 100% totalidade. Só que no decorrer da sua vida, ao redor dessa sua centelha, ao redor dessa sua conexão com a divindade criadora, foi criando cada vez mais cascas de ego, como se fossem fazendo paredes de cimento. E o que é o despertar? E o que é a iluminação? Nada mais é do que você começar a desbastar esses egos, confrontar essas sombras, confrontar esses seus medos, essas suas crenças, esses seus bloqueios mentais que você tem, porque quando você confronta tudo isso, você vai liberando partes do seu ego que estão, de certo modo, atrapalhando a sua evolução. E quando você chega num percentual de resolver um bloqueio aqui, resolver um bloqueio aqui, resolver um trauma ali, deixou uma questão egóica de lado que, por exemplo, antes você se incomodava com alguma coisa X referente ao seu ego. Só que você deu uma evoluidinha referente a isso, você já não se incomoda mais. Você, de certo modo, colocou uma luz, iluminou esse problema. E quanto mais você faz isso, mais você se encontra na sua real e verdadeira pessoa que você é, na sua essência, no seu espírito, na sua consciência que você é. Então, e sim, quando você, agora falando em questão de espíritos, quando você está buscando o seu despertar, todo mundo, todas as pessoas são médiums ou são paranormais de alguma maneira. Existem vários dons mediúnicos. Se você for despertar para essa sua versão, se você for um médium de ver isso, de ver desencarnados, isso vai aflorar em você através do seu chakra que vai estar pulsando e você vai conseguir ver essa realidade. Mas isso é uma realidade totalmente normal. Então, o que é o despertar? O que é a iluminação espiritual? É deixar tudo para trás o que não te serve mais. Porque quando você começa a deixar questões egóicas
problemas, pessoas tóxicas, relacionamentos tóxicos, começa a desbastar essa questão egóica que está ao redor da sua centelha, você consegue colocar mais luz nela. E com isso, você sabe quem você realmente é, na sua potencialidade pura. Até existe uma das 7 leis espirituais do sucesso. A primeira lei é a lei da potencialidade pura, que é que você sabe quem você é. Você é essa centelha divina, essa centelha criadora. Você é um fragmento da divindade que criou tudo. Você é um fragmento de Deus. Você é um fragmento do Criador. Só que você não recorda isso porque ao redor dessa sua conexão, dessa sua lembrança, estão muitas questões egóicas que precisam ser trabalhados, muitos problemas, muitas crenças, muitos bloqueios. E quando você começa a se libertar desse lixo, deixar isso para trás, você começa a colocar mais luz nessa sua real versão, nessa sua real pessoa que você é. Quando você busca o seu despertar espiritual, você não vai ficar vendo obsessores por aí na rua. O que vai acontecer? Muitas pessoas acham que quando você busca a sua iluminação espiritual, você está livre dos problemas do mundo. E não é assim que funciona. Uma pessoa desperta, uma pessoa, vamos botar entre aspas, iluminada, só vê as situações do mundo com outros olhos, não vê com o olho egóico, vê com o olho da alma. Por exemplo, imagine que você está viajando, no meio da viagem está caindo um chuvão e fura o pneu do seu carro. Se você for uma pessoa muito egóica, com ego muito inflamado, você vai olhar para a situação e vai começar a reclamar, nossa, só isso acontece comigo, nossa, vai encher de problemas, porque é o seu ego que está respondendo a isso. Quando você é uma pessoa mais iluminada, vamos dizer assim, você simplesmente aceita essa situação e não permite que coisas externas interfiram na sua paz interior. E ser uma pessoa iluminada, ser uma pessoa desperta, nada mais é do que saber quem você é realmente na sua essência, consciência, entender como as leis universais funcionam e aplicar elas no seu dia a dia. Então, se iluminar não quer dizer necessariamente que você vai virar um Buda, vai virar um Jesus, vai virar um Cristo, algo assim. Mas simplesmente a iluminação é quando você começa a deixar toda essa bagagem para trás e começa a focar na sua centelha, e assim você descobre quem você realmente é na sua essência. Fragmentos poderosos do Criador. Se você quer me ajuda para se aprofundar mais, descobrir o seu propósito de vida, entender como faz essa conexão com a divindade criadora, eu deixei um link fixado aqui nos comentários ou na descrição mesmo. É isso aí, um forte abraço, nos vemos. Até mais.